minutos deste segundo tempo. 0-0 no placar do Maracanã. Toma posição aí o Jorge Wagner. Bola perigosa e a cabeçada de Alex Silva pro gol! Alex Silva do São Paulo! Trabalho, trabalho, trabalho. Dá pra falar muito do São Paulo de Muricy ou só essa palavra. Um time dominante apesar de defensivo. Um time histórico apesar das derrotas na Libertadores. Um time com liderança firme e marcante de Rogério Ceni, maior goleiro artilheiro da história. Tricampeão, o tricolor paulista dominou o país no começo do século e atingiu marcas que dificilmente vão ser batidas. A temporada é 2007, a camisa é vermelha, preta e branca, a fornecedora é a Reebok e o modelo é o preciso cruzador Jorge Wagner. Começa agora a 8ª edição do podcast do Armário da Bola. Ganhou do São Paulo, Falcão. Que é muito mais alto, saltou mais, tem mais imposição física. Mas isso era aquilo que essa jogada, essa cobrança. Aqui no Armário da Bola é trabalho, assim como era no São Paulo. Estamos começando mais um programa do Armário da Bola. Dessa vez voltamos ao nosso habitué aqui da qualidade. Estou de volta no meu escritório, estou 100% recuperado, liberado para sair do quarto depois de 2 semanas de confinamento. E estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, por favor, seu boa noite. Boa noite a você que está nos escutando. Estamos chegando aqui mais uma vez, dessa vez com o trabalho de Muricy Ramalho. O trabalho de Muricy Ramalho, por que não também o trabalho de Muricy Ramalho? Chegando igual o Hugo para cabecear um cruzamento de Jorge Wagner para o fundo da rede para falar sobre o São Paulo, tricampeão brasileiro. Que timaço, meus amigos, que timaço. A gente vai falar do time talvez mais dominante que a gente viu nesse século no Brasil. E esse time de São Paulo foi a 2 finais de Libertadores seguidas, foi tricampeão brasileiro, um time que realmente fez muita coisa no futebol brasileiro. Mas, antes disso, a gente tem que fazer a nossa rotina aqui. Primeiro, lembrar a todo mundo de seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá como Armário da Bola, em Twitter, Facebook, Instagram. A gente não tem TikTok ainda, mas quem sabe um dia a gente cria. Segue a gente lá, divulga, ajuda a gente a divulgar. A gente tá voando nos podcasts. O do Lester foi maneiro demais semana passada. A gente teve um retorno super legal. Mais um programa bateu 100 plays, que é o primeiro programa nosso do Flamengo, bateu 100 ouvintes. E a gente tá super feliz com isso, então segue a gente lá. E, Chico, explica o que é o Armário da Bola, pra quem chegou agora. Armário da Bola, você que tá chegando agora, confira lá nas nossas redes sociais, @Armário da Bola em tudo. É o nosso projeto, nosso blog, onde a gente lembra grandes momentos do futebol, grandes histórias, grandes heróis, grandes equipes. Sempre pensando, analisando, conversando sobre futebol como esporte e como fenômeno cultural, né? Porque é isso que a gente gosta. Exatamente. Então, agora a gente tem que chamar ela. Tá ficando bom nisso. Tá ficando bom. Tem que chamar ela agora. Chama aí. Vem, vinheta. Isso. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Antes de ir pro programa, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui rapidinho. O primeiro é que no programa do Lester, eu comentei en passant sobre a história do sapo. E o Chico não conhecia essa história, e aí talvez essa história não seja tão conhecida como eu achei que fosse. E aí eu fui buscar uma referência, achei uma matéria do Globo Esporte. Apuração, trabalho de apuração. Uma matéria do Globo Esporte 2014, que eles fizeram uma dramatização dessa história do sapo, que consiste no jogador, no atleta, eu diria, Arubinha, do Andaraí, que depois de tomar 12-0 do Vasco em São Januário, enterrou um sapo no gramado e fez uma mandinga, exatamente, para que o Vasco ficasse anos e anos sem conquistar uma vitória. Eu recomendo que... A gente vai botar o link aqui no post, eu recomendo que vão lá assistir, porque a matéria é bem legalzinha, tem uma dramatização, tem atuação, pra ver como é que termina essa história. Termina com o primeiro título do Expresso da Vitória, que é um grande time do Vasco que dominou entre as décadas de 1940 e 1950. Entra aí na descrição do post.
esse funeral aí explica muita coisa, né? Exatamente. E aí, pega o link pra ver que tá bem legal. E temos mais um momento Xande de Pilares, ele voltou. O momento Quero Sentir Seu Abraço. Quero sentir teu abraço, teu calor. O momento Quero Sentir Seu Abraço, a gente vai mandar um abraço pra galera. A gente tá devendo aí algum tempo, então vamos lá, Chico. Puxa o abraço, momento abraço. Primeiramente, um abraço fraternal para Vitor Presmith, lá de Liverpool, nosso ouvinte número 1, que hoje trabalha numa marmoraria em Duque de Caxias. Grande abraço também pro Pereira, do Baião de 2, a reserva moral do Nordeste na podosfera. Um salve, um abraço carinhoso para Renata de Medeiros, a vice-cônsul honorária de Cuba para assuntos de rolés aleatórios no Brasil. Fica aqui nosso forte abraço pra rapaziada do Djonga Friends, em especial o Heitor Facini do Buzzer Beater e pro Nepoprimo, que tá cumprindo o regime semiaberto na Federal de Campo Grande. Um alô muito carinhoso também para o pessoal do Coast to Coast Brasil, sempre dá um alô pra gente lá no Twitter também. O pessoal cobre NBA, é um perfil bem legal, segue lá. Um abraço pra Gabi, lá de Mariporã, que hoje caça procuradores federais do interior com unhas, dentes e botas. E finalmente um salve também para Thiago Mendes, conhecido nas rodas de samba como Jamie Vardy brasileiro. A gente sabe que ele tem mais de Carlinhos Bala. Ele escreveu um texto espetacular nessa semana lá no armáriodabola.com sobre a Inglaterra de 2006. Textaralhaço, aço, muito, muito bom. Tem um texto maravilhoso sobre um time sensacional e daqui a pouco ele pode aparecer mais aqui no blog, hein? Quem sabe? Quem sabe? Descubra. Fica de olho. Fica de olho. E vamos então para o nosso contexto histórico de 2007. A gente vai acabar falando do um pouco antes e do um pouco depois desse time, já que é um processo grande até, mas o nosso uniforme é de 2007 e a gente vai falar do ano de 2007. Que foi o ano internacional da aerofísica. Fica um abraço aí pra todo mundo que escuta a gente e se chama Hélio. E foi o ano do golfinho. Então fica um abraço aí pra todos os golfinhos que se chamam Hélio e escutam a gente. Um salve aí pra massa golfinista aí, né, brasileira. Do Pescara, um abraço pra galera do Pescara. Dia 1º de janeiro de 2007. Essa referência foi excelente. Foi boa, né? Fica aqui o aplauso pra mim mesmo. Dia 1º de janeiro de 2007. Depois de 20 anos, a estação Cantagalo é aberta ao público carioca, dessa grande obra aí que é o metrô carioca, que é um monumento à decepção, né, cara? O metrô tá sempre decepcionando na hora que ele pode. É que sai do nada e vai pra lugar nenhum, né? Obrigado Exatamente. aí por todos esses anos deslocando pouquíssimo, dando uma volta enorme no Metro Rio. 9 de abril, encerra-se uma história. A Varig é vendida para a Gol. Acabou a Varig. Todo mundo conhece alguém que foi comissário de bordo da Varig? Ou que conhece alguém que conhece? E acabou. Essa história se encerrou aí. A gente tem algumas constantes nesse mundo, né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai se corno. Hoje em dia, dá pra dizer, mais cedo ou mais tarde, no Brasil, todo mundo vai ser citado na Lava Jato. Mas ali, na volta ali dos anos 80, 90, mais cedo ou mais tarde, todo mundo acabava sendo comissário de voo da Varig. Exatamente. Todo mundo foi ali, todo mundo que estava vivo no Brasil naquele momento. Teve uma passagenzinha ali sendo comissário da Varig. Jovens, inclusive, não devem nem saber o que é Varig. Eu voei de Varig. Eu tenho até hoje uma canequinha de plástico que eu ganhei da Varig. Dia 29 de junho, a Apple lança o primeiro iPhone. O que é importante pra caramba, né, cara? Porque mudou muita coisa desde então. Essa onda de smartphones começou basicamente ali com a Apple. Eu não sei exatamente se começou com a Apple, mas a Apple foi definitivamente pioneira, né? Pioneira nisso e mudou a forma como a sociedade existe, né, cara? Hoje em dia todo mundo existe na palma da mão, bem como disse Xande de Pilares e como disse Marshall McLuhan lá atrás, que os meios seriam a extensão do homem. E isso foi se tornando cada vez mais verdade. Essa aqui eu puxei de Maria Inês. Teoria 1, teoria 2. Saudosa Maria Inês. Saudosa Maria Inês, nossa professora lá da PUC. 1º de agosto, as tropas do Reino Unido retiram-se da Irlanda do Norte e passam o poder às autoridades locais, depois de 38 anos de ocupação. Uma guerra aí que deu o que falar. 7 e 11 de setembro, Osama Bin Laden aparece em vídeo dizendo que só para as ameaças aos Estados Unidos se a população estadunidense se converter ao Islã. E aí eu acho que essa não deu muito certo. Quase conseguiu. Quase conseguiu, mas eu acho que mire nas estrelas, né? Acho que já desiditaram. Cara, a parada é que, tipo assim, o Bin Laden, pós 11 de setembro de 2001, foi muito papo, né? Assim, ele mesmo, se pá, não... Assim, ele ameaçou bastante, mas ele não chegou a
a promover grandes atentados nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, né? Você diria que ele é o Botafogo do terrorismo? Porra, não, né? Pô, ameaçou ali, pô, conquistou em 95, uma coisa. Porra, o cara, no mínimo, o cara fez o atentado mais midiático da história, né? Porra, Botafogo, com certeza não, né? Então, Chico Freire afirma que Osama Bin Laden é maior que o Botafogo. Dia 24 de setembro foi transmitido... Rápido parêntese aqui. Eu queria que o podcast fosse capaz de transmitir uma imagem. Se o rádio tivesse imagens. Pra gente achar botar aqui aquela grande foto, né, do Obama do Mengão com o Osama num boteco na Baixada Fluminense. Os dois rindo pra caralho. O Obama apontando pro Osama, tipo assim, achei. Atrás do matagal, moleque, num boteco fudido. A melhor é a carinha do Obama de achei. Os caras já começam na bobeira. Dia 2 de dezembro, após empatar com o Grêmio no Olímpico por 1-1 e ver o Goiás ganhar do Internacional, o Corinthians é rebaixado para a Série B de 2008. Eu botei isso porque ganhar um título e ver o rival ser rebaixado deve ser uma alegria inacreditável. Foi. Mortes, tivemos Jean Baudrillard, sociólogo francês, Nair Belo, comediante brasileira, que inclusive... Eu vou até anotar aqui, vocês vão ouvir meu teclado cantando, pra eu botar um vídeo de um pato rindo que nem a Nair Belo. Eu vou botar agora. Eu vou botar na descrição e vou botar agora pra vocês ouvirem, porque isso aí, é um pato imitando a Nair Belo. Sempre um conteúdo de qualidade que você ouve no Armário da Bola. Morreu... Você veio aqui ouvir falar sobre futebol, ouvir falar sobre São Paulo, você tá ouvindo um pato rir igual a Nair Belo. Morreu também Boris Yeltsin, ex-presidente da Rússia. Otávio Frias, que comprou e transformou a Folha de São Paulo nos anos 60, que transformou a Folha num dos maiores jornais do país. Morreu o político baiano Antônio Carlos Magalhães. Morreu o jurado do Silvio Santos, Pedro de Lara. E morreu ele também, o homem que deixou seus dois amigos muito tristes. Pavarotti, 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 Pavarotti. Morreu o Luciano Pavarotti. eu botei... O Fanho tá triste até hoje, né? O Fanho sentiu muito essa... E eu botei essa morte porque é importante, mas porque eu queria botar o funk do Pavarotti aqui também. Isso precisa ser dito, isso precisa ser... Esse funk precisa ser lembrado. Agora falando um pouco mais sério. 2007, período do segundo governo Lula, que é considerado, todo o período do PT no poder, é considerado pela economista Laura Carvalho, no livro Valsa Brasileira, como uma dança austríaca, como uma valsa, na qual o Brasil é a dama conduzida pelos governantes de centro-esquerda. Se em 2007 a gente tinha o boom das commodities no mundo todo e a alta dos preços do petróleo, a dança estava dando 2 passos para frente. Logo em seguida, em 2008, 2009, a gente teve a crise econômica mundial e fez com que o país precisasse dar 2 passos para o lado, para não sofrer com os efeitos da queda do mercado, com atitudes que transformaram a crise em uma marolinha, como disse nosso Lulão da Massa. Mas só seguindo aqui em frente na teoria dela, na introdução do livro dela, que, como manda uma boa valsa, tem que se dar 2 passos para trás. E, infelizmente, o Brasil deu esses 2 passos para trás depois da crise de 2013. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Falando agora do São Paulo em si, né? Falar desse time. Nosso tema, como a gente já falou, é o título de 2007. E o time vinha de 2 anos mágicos. Em 2005, tinha sido campeão da Libertadores. Que contra quem foi a final? Você lembra, Chico? Eu esqueci. 2005 foi contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, exatamente. Campeão da Libertadores. E do Mundial, em cima do Liverpool. Com a atuação mágica de Rogério Ceni. Defendeu aquela falta inacreditável. E gol do Mineiro, não foi? Foi o Mineiro que fez o gol? Foi, do Mineiro. Um passe telepático do Aloysio Chulapa. Exatamente. Engraçado, né? O atacante, o matador dando um passe e o volantão chegando dentro da área e fazendo gol. Exatamente. Esse programa de hoje a gente vai rasgar uma seda pro Rogério Ceni que, assim, não tem como, né? Ele é o grande personagem
É o maior ídolo da história de São Paulo, considerado por muitos, maior que o Raí, para muitos, né? E o Rogério Ceni estava no auge nessa época que a gente vai citar agora. E assim, goste ou não da pessoa, o Rogério Ceni, é inegável que o cara atingiu níveis inacreditáveis de futebol, né? Exatamente. E no ano seguinte, 2006, chegou novamente à final da Libertadores e perdeu pro Internacional em 2 jogos inacreditáveis, uma finalzaça. Finalzaça, 2 times brasileiros grandes, final grande, final enorme de Libertadores, que o São Paulo acabou perdendo pro Inter, mas foi campeão brasileiro desse ano. Somente com 4 derrotas na competição, além de 12 vitórias, de 12 empates e 22 vitórias. Em 2007, nosso tema aqui, a conquista veio com mais vitórias. Foram 23, mas também mais derrotas, foram 7, enquanto foram 8 empates. E em 2008, o ano seguinte, o ano do tri seguido, foram 21 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. É um período inesquecível, né, cara? Pro torcedor de pra todo mundo, pro futebol brasileiro, inesquecível, porque realmente foi uma conjunção de fatores e um time muito bem treinado, um time que, se não se destaca individualmente, talvez um ou outro cara ali se destaque individualmente, mas você tem uma grande variação de peças importantes em cada momento, mas é uma base forte e defesa, e muito trabalho também. Porque assim, a gente vai falar mais talvez do ano de 2007, porque é a camisa que é o tema do post do blog, e talvez seja o ano que esse time de São Paulo atingiu o ápice de futebol, né? Foi o ano que o São Paulo teve mais dominância e mais marcas batidas. Mas a gente precisa falar de 2006 e 2008 também, porque o grande feito desse time é justamente ser tricampeão brasileiro em seguida. Isso para não falar de Libertadores e Mundial de 2005, né? Mas 2006 foi um ano que foi uma virada para o São Paulo, porque mesmo tendo sido campeão no ano anterior, Mundial, o time perdeu muitos titulares importantes e trocou de técnico, né? Foi o início da era Muricy. E o Muricy chegou sendo questionado, porque no primeiro semestre ele perdeu a Libertadores. Primeiro não, no finalzinho, no meio do ano, né? O final da Libertadores foi em agosto. Mas o time não conseguiu nada no Campeonato Paulista e ainda perdeu a final da Libertadores. Sendo que, né? Chegar 2 anos seguidos na final da Libertadores já devia ser um grande feito. E mesmo com muitas mudanças, mesmo com muitas alterações em peças importantes no time, o Muricy conseguiu construir uma nova equipe com novas peças aparecendo, com contratações muito, muito pertinentes e com um estilo de jogo muito sólido, né, cara? O São Paulo, nessa época, talvez não fosse um time que encantava, que jogava um futebol plástico e criativo, não sei o quê, mas era um time muito eficiente e muito sólido mesmo. É um time que sabia jogar contra corrente como ninguém. Eu diria até que o time era traiçoeiro, né, cara? O time sabia exatamente o momento de dar o bote. Time experiente, time com caixa, jogadores bons, jogadores com entrosamento gigantesco, uma defesa absurda. Um time com jogadores muito versáteis, e que o Muricy mesmo era um cara muito responsável por transformar muitos desses caras. A gente, nesse triênio, a gente tem casos do Jorge Wagner, por exemplo, que era um cara que jogava de lateral, jogava de meia. Tem o próprio Richarlison, que era volante, jogou de lateral, jogou de zagueiro. O Jean, que jogou depois no Fluminense, jogou depois no Palmeiras, era também zagueiro, meio campo, volante, lateral. Eram caras que se adaptavam a novas funções com muita facilidade e foi um time muito bem amarrado, né, cara? E falando em Muricy, falando em versatilidade do time, falando da importância do técnico para esse tricampeonato do São Paulo, a gente tem agora o nosso primeiro convidado aqui no Armário da Bola. Nosso primeiro convidado já é um campeão mundial, campeão brasileiro. O grande Aloysio Chulapa mandou um depoimento aqui sobre a importância do Muricy. Produção, toca aí! Pra pessoa ganhar 3 brasileiros seguidos, cara, é importante, né, você manter o treinador, né, que tá numa fase espetacular e que entende realmente do futebol, né, que tem um grupo ali junto com ele para o que der e vier, né, principalmente
você manter o elenco para o próximo ano, e se você negociar qualquer jogador sair, você repor jogador da mesma qualidade, né, do mesmo objetivo, que é conquistar título. Então isso aí foi importante os 3 anos, né? E graças a Deus, né, para qualquer um jogador que consegue aí ganhar 3 títulos brasileiros seguidos, não. Fico muito feliz. Para mim, o Muricy foi a pessoa mais importante para mim, dentro de campo e fora de campo. Muito feliz de ter conquistado aí 3 títulos maravilhosos com ele. Fica aqui nosso agradecimento ao Chula, que super solícito, topou participar na hora que a gente pediu, sempre respondendo nossas mensagens, super gente boa, deu esse depoimento curtinho aí, mas que mostra a importância do Muricy Ramalho para esse time. Ao lado do Rogério Ceni, o Muricy é o grande personagem Com certeza. desse time, um cara extremamente importante, um cara que foi decisivo, né, cara? Você vê e virou meme, e também ele é um cara... Muricy é um personagem, né, cara? Esse cara meio ranzinza, que todo mundo vê que ele é um cara de coração enorme. Eu conheci ele quando eu trabalhei no Flamengo, ele tava chegando no Flamengo, o Chico também conheceu, um cara que o tempo todo era gente fina com todo mundo, educadíssimo, super legal. Inclusive, tem uma história até mais fora do futebol. Uma vez a minha avó tava no avião, acho que voltando de São Paulo ou de Brasília, e sentou ao lado do Muricy no avião, e veio conversando com ele, batendo papo, falou que ele foi super gente fina com ela, tiveram um papo maravilhoso. Então, assim, é um cara que todo mundo só tem elogios a ele, mas que é um cara meio mal-humorado, meio ranzinza, mas que acaba que é uma figura super interessante pra gente entender esse time, que sempre tinha esse lema do aqui é trabalho, né? Que se tornou o lema desse time, que conseguia vencer com base na defesa, conseguia vencer com base na raça, e foi um pilar fundamental desse time. Com certeza. Possivelmente o maior nome, né? O maior responsável, porque o São Paulo passou por muitas mudanças de jogadores, tirando o Rogério Ceni, mas, enfim, concordo com você, hoje são os 2 maiores nomes dessa época gloriosa do São Paulo. Em 2006, o São Paulo começou razoavelmente bem no Brasileiro, mas não engrenou. Talvez o jogo da virada, o jogo que a chave virou para o São Paulo, tenha sido o jogo contra o Cruzeiro, que foi poucos dias depois do vice na Libertadores, e muita gente esperava que o São Paulo entrasse abatido, né, mexido por causa da perda do título, e o São Paulo recebeu o Cruzeiro em casa e saiu atrás 2-0 no placar, no Morumbi. E o prognóstico era que o Cruzeiro já estava motivado e amassasse o São Paulo. Só que no final do primeiro tempo, o Rogério Ceni defendeu um pênalti do Wagner. Talvez esse seja um dos jogos... Talvez seja o jogo mais importante da carreira do Rogério Ceni. Mais marcante, talvez. O jogo não é. O jogo mais marcante é a final do Mundial, mas esse tá lá em cima. E aí o Rogério Ceni defendeu o pênalti e logo depois ele fez um gol de falta. Diminuiu. No comecinho do segundo tempo, pênalti pro São Paulo, o Rogério Ceni foi e marcou. E foi o gol que fez ele quebrar o recorde do Chilavert como o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Ou seja, acabou 2-2 o jogo, mas foi um jogo que, apesar de não ter vencido, o São Paulo se mostrou muito valente, muito aguerrido, né, para buscar um resultado positivo, para diminuir pelo menos o prejuízo, e com o Rogério Ceni fazendo miséria, né? O cara defendeu um pênalti, fez 2 gols. O cara é goleiro. Você tem noção disso? Isso não existe, né, cara? E o Rogério Ceni, ele é uma figura, eu acho que de difícil compreensão, porque, assim, pessoalmente eu acho que ele teve excelentes momentos debaixo da trave, mas eu não acho ele dos goleiros mais brilhantes debaixo da trave, por exemplo. A gente teve muitos goleiros bons no Brasil que tecnicamente, como goleiros, eram melhores do que ele. Só que ele era uma liderança tão importante e metia tanto gol de falta, e era uma personalidade tão grande, que não dá pra diminuir a importância dele pra esse time e diminuir a importância dele pro futebol brasileiro, que é gigantesca.
Com certeza. E a forma como ele liderava o time do São Paulo e a simbiose dele com o São Paulo, a simbiose dele com a torcida, eu acho que é desses casos que poucas vezes... É única, né? É única. Não sei se única, mas é comparável a Zico no Flamengo, é comparável a esses caras que são tão identificados com um time e jogam praticamente a carreira... O Rogério Ceni jogou a carreira toda lá. O Zico saiu um tempo pra jogar na Udinese, voltou, depois jogou no Kashima, mas é essa identificação que não tem como. Você não... São casos raros, né? E com o torcedor de São Paulo, você não argumenta com o Rogério Ceni, você não argumenta com razão, é só emoção. Você não vai conseguir convencer... Não precisa de razão. Não precisa, é realmente só emoção, e é um dos principais ídolos da história do futebol brasileiro, apesar de ser um ídolo de um time só. É, um cara muito importante para a história do futebol brasileiro, concordo totalmente contigo. E em 2006, você sabia que ele foi o artilheiro do São Paulo na temporada? Eu sabia porque eu li a pauta, mas essa informação eu não tinha. O Rogério Ceni, cara, o goleiro, foi artilheiro do time na temporada. Isso não existe, cara. E isso diz duas coisas pra gente, né? A primeira é que quão grandes eram as temporadas que o Rogério Ceni vinha fazendo e quão coletivo era esse time. Porque você não tinha a concentração dos gols em um cara além dele, um cara de linha. Não tinha essa concentração. Era um time que os gols eram todos espalhados, a não ser em cobranças de falta, que o Rogério Ceni batia todas. E, cara, isso é um dado que a gente não fez, mas assim... Ele fazia 1/3 dos gols de falta. Se bobear, metade. Era muito impressionante. Falta na entrada da área, Rogério Ceni ia bater. O torcedor já começava a rezar, porque, cara, todo mundo sabia que a chance de entrar era muito... Era uma técnica. Ele batia muita absurda. falta, muito absurdo. E as faltas dele são todas lindas. Vale muito a pena pegar vídeo de gol dele batendo falta, porque é inacreditável. E em 2006, o trabalho do Muricy já foi meio de reconstrução, né? O São Paulo de 2005, campeão mundial, como eu falei mais cedo, né? Estranho isso. Como eu falei anteriormente, o time perdeu alguns jogadores muito importantes. Já na virada do ano, alguns jogadores já saíram. E depois da final da Libertadores, mais alguns, por exemplo, o próprio Lugano foi pro futebol turco logo depois da final. E o Muricy teve que reconstruir esse time. E ele conseguiu fazer isso com muita categoria, com muita qualidade, muita competência, num movimento que ele repetiria nos anos seguintes, né? O São Paulo de 2006 é muito diferente do São Paulo de 2008 e o estilo de jogo não é diferente, a mentalidade não é diferente, né? Isso é muito legal. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Cicinho, que era lateral, muito importante. O Cicinho da caixa de voz, todo mundo conhece? Exatamente. Eu vou botar aqui também, isso vai ter que entrar. Você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender. Você ligou para o Cicinho, deixa o recado que eu retorno pra você. Ele saiu, foi pra Europa e o São Paulo lançou o Ilcinho, que foi revelação do campeonato. Foi um lateral direito que estourou na mão do Muricy. O time também, depois da saída do Lugano, Miranda assumiu a posição, e a gente conhece o Miranda, né? A gente sabe o monstro que a ele qualidade dele. Esse time também tinha, na época, o Júnior, o lateral Júnior, que não é o Júnior Capacete, é o Júnior Leci Brandão. Já falamos aqui dele. Eu tô muito feliz, porque é a segunda oportunidade que a gente tem para falar do Júnior Leci Brandão aqui. Exatamente. Sempre importante frisar, a maior sósia de Leci Brandão na história do futebol brasileiro, lateral júnior. Eu diria do esporte, quem sabe? Bem possível, bem possível. A gente tem que pesquisar, talvez tenha no beisebol aí um cover da Leci Brandão, que a gente não sabe, mas... Beisebol brasileiro, né? Leci Brandão. Esse trabalho de apuração vai ser feito. E o São Paulo conseguiu... Assim, era um time que tinha jogadores bons ainda, mesmo que não fossem titulares, tinha alguns jogadores muito bons. Thiago Ribeiro, atacante, que depois jogou no Cruzeiro, também jogou no Santos. O Alex Silva, Pirulito, Jean, que eu falei também, que era um cara muito versátil, e conseguiu esse título, com uma campanha muito impressionante, né? Teve 4 derrotas. Exatamente. E o ano de 2007, eles perderam titulares, né, cara? Saíram os caras importantes, mas mesmo assim, o time conseguiu se manter em alto nível, né? Não, e saíram alguns dos jogadores mais importantes, a dupla de volantes, cara, que era Mineiro e Josué.
era o eixo ali do time, era uma dupla que fazia o time jogar e era vista com muita admiração e muita importância, porque eram caras de fato muito importantes. O Josué jogou demais, cara. O Josué é inacreditável o que ele jogou em 2006. Pô, jogava muita bola mesmo. O Fabão, que era um zagueiro também muito importante pro time, saiu. O Zidanilo, abre um parênteses aqui, você, ouvinte, pode contribuir, é um debate pertinente. Danilo é o maior jogador da história do futebol mundial a jamais ter vestido a camisa da sua seleção. O cara foi bicampeão mundial, tá? Pelo São Paulo e pelo Corinthians. É um cara sendo protagonista nos dois. Tem título brasileiro pelo São Paulo, título brasileiro pelo Corinthians. E nunca, nem amistoso. O Renato Abreu já vestiu a camisa da seleção brasileira em amistoso e o Zidanilo nunca. Cara, a discussão é boa. A discussão é muito boa. É uma discussão muito pertinente. Boa. Você aí, ouvinte, entra nas nossas redes sociais, manda um alô pra nós e dê sua opinião. E chegaram, em 2007, jogadores muito importantes para esse título de 2007, que foram Hernanes, o Profeta, que jogou eu gosto muito do futebol do Hernanes, cara. Eu gosto demais. Eu achava que ele ia ser gigantesco no futebol, achava que era para ser camisa 10 da seleção. Acho que ele fez muita coisa, mas não atingiu a minha expectativa. Chegou, e é um cara lúcido, né, cara? Fala bem e tal, e é um cara diferente. Você vê que ele tem uma inteligência maior do que a média, assim. Ele fala bem, assim, ele tem umas entrevistas bem psicodélicas, né? É engraçado. É porque ele tá lá na frente. É porque ele tá lá na frente e a gente não consegue chegar. Ele é um profeta, né, cara? Chegou o Jorge Wagner, que a gente já falou dele aqui. Canhotinho, porra, 87 mil cruzamentos que ele deu a assistência nesse campeonato. Chegou o Zé Luiz e chegou o Hugo, aquele dos gols de cabeça que chegava pra finalizar na área. Chegaram também Borges e Dagoberto, um dos maiores campeões brasileiros da história do futebol. E o zagueiro Breno, que surgiu da base. Acaba que o Breno tem uma história super triste, que é a questão do incêndio lá na Alemanha, que tem uma questão de depressão e saúde mental, que acho que a gente não discute. E acho que aproveitando que estamos tristes já, a gente pode falar do Richarlison também, né, cara? Que era um cara muito importante pra esse time, um cara que jogava demais, um jogador versátil, um jogador extremamente moderno, como poucos que a gente tinha no Brasil na época, um cara que podia jogar em todas as posições, batia com a esquerda, batia com a direita, e que sofreu demais. Muito competente, e que sofreu demais por questão de homofobia. Simplesmente por acharem que ele era gay, ele perdeu oportunidades, ele sofria de todos os lados, sofria até do próprio time do São Paulo, que o time do São Paulo tem alguns times que tem esse estigma de serem, entre aspas, time de viado. Em São Paulo é o São Paulo, aqui no Rio é o Fluminense. E a torcida do São Paulo foi uma torcida que sofreu muito com isso, e eu acho que até uma questão psicológica jogava essas frustrações de sofrer com isso em cima do Richarlison, que não tinha nada a ver com isso, que não é assumiu, hoje em dia o termo, nunca se revelou gay, nunca disse que era gay, nunca disse que era homossexual, não tratava da vida pessoal dele, mas ele sofreu com a homofobia da mesma forma. E o que me entristece nessa história toda, além do fato dela ser horrível e ele não ter conseguido render em nenhum outro time direito depois, e o fato dele ele até rendeu um pouco no Atlético Mineiro, jogou algumas coisas, mas ele era um jogador para ter sido gigantesco no futebol, porque tinha muita bola para isso, e não conseguiu. Ele foi muito subestimado, injustiçado, talvez era um jogador para ter tido talvez mais espaço na seleção brasileira mesmo, porque era um cara muito combativo, era um cara que era muito dinâmico, não só tecnicamente ele era bom, mas fisicamente também era um cara que se doava muito pelo time, era um cara muito... Corria o jogo todo, ele tava no campo inteiro. Disposição, cara. Só retomando aqui, o que me entristece nessa situação é que, cara, quase 15 anos depois eu não consigo dizer que hoje em dia isso não aconteceria. Mesmo contexto, mesmo jogador, eu acho que hoje em dia a gente teria os mesmos problemas, só que talvez até pior por causa da questão de redes sociais que a gente tem hoje em dia. Eu não vejo essa situação melhorando, então uma questão que a gente precisa evoluir demais no futebol, no esporte como um todo, mas o futebol, nosso tema aqui, é algo que a gente precisa evoluir. E até tem um quadrinho, que eu vou botar o link, eu não lembro o nome, mas é uma história em quadrinho sobre... É uma ficção sobre um jogador homossexual. E quem me falou isso, eu não li o quadrinho, mas quem me falou isso foi o Matheus Esperon, lá do 1010, amigo nosso, fica um abraço pra ele aqui também. E ele me contou que o prefácio do livro é do André Rizek. E ele fala um negócio assim, que
Só de você parar pra pensar, você já abre um pouco sua cabeça em relação a isso. Você tem advogado gay, você tem jornalista gay, você tem advogada sapatão, jornalista sapatão, você tem engenheiro gay, engenheiro hétero. Por que a gente não vai ter jogador de futebol gay? Não existe essa possibilidade. A gente tem vários, a gente só não sabe ou eles acabam não conseguindo se criar. Então é um problema que a gente, como base de fãs de futebol, a gente tem que cobrar que isso seja tratado, porque não dá pra 2020 a gente continuar com isso. Aproveitar esse tempo de pandemia aí, a gente vê se a gente consegue refletir pra voltar um pouco melhor depois, quando o futebol estiver retornando, porque não é mais tempo disso. O futebol não pode parar no tempo, do jeito que tá parado. Infelizmente, o futebol ainda tem a cabeça muito conservadora em muitas posições importantes, né? Tanto os próprios jogadores mesmo. Enfim, é uma questão que ainda é muito pouco debatida e muito pouco abordada, mas que precisa ganhar um espaço. Esse caso do Richarlison, como eu falei, foi um jogador que sofreu uma pressão imensa pública por causa dessa história. E tem até o caso aqui que a gente fazendo a pesquisa para fazer aqui o podcast, a gente não estava ciente disso, que é bizarro, não tem outra palavra, lamentável, não chega a ser suficiente, é uma parada é um lixo o que aconteceu. Em junho de 2007, um jornal de São Paulo falou que um jogador de futebol de um time grande ia se assumir, né? Desculpa, eu esqueci o termo correto para revelar. Ia revelar que é homossexual. E no dia seguinte, no programa do Milton Neves, um diretor do Palmeiras foi para lá e o apresentador, o Milton Neves, perguntou para ele se o jogador que ia sair do armário, entre aspas, que está escrito aqui dessa forma, era do Palmeiras. E esse diretor do Palmeiras falou assim: não, o Richarlison joga no São Paulo, a gente quase contratou ele, mas ele não é nosso, não. Tipo, meio que dando a entender assim, o Richarlison é gay. Falou da cabeça dele, né? Assim, não teve nenhuma... ainda que fosse mesmo também, não teria problema nenhum. Assim, não teria que fazer um escarcéu por uma parada dessa. E aí, até por causa das declarações, porque foram vistas de uma forma muito homofóbica, pela forma como esse dirigente do Palmeiras falou, o Richarlison entrou com um processo contra ele, contra esse cartola. E o juiz, isso é bizarro, o juiz que cuida do caso, ele indeferiu o processo, ele arquivou o processo e justificou a decisão dele, falando que futebol é um esporte viril e masculino e não de homossexual. E que por causa disso o Richarlison deveria ser banido para sempre pela FIFA e nunca deveria ser permitido a ele jogar futebol novamente. Isso é muito bizarro. Enfim... Não tem o que falar, né, cara? Vai falar o quê? Eu fico meio nervoso, irritado, porque, cara, como que um juiz faz uma parada dessa, cara? Como é que um juiz, num caso desse, tem capacidade de escrever uma coisa dessa? Isso só mostra como muitas vezes o Estado ele funciona como forma de referendar diversos preconceitos da sociedade, né, cara? O Estado não está separado da sociedade e essa história mostra isso, que é um agente do Estado, agente público, referendando uma questão absurda e indo contra a Constituição, né? Porque eu não sou advogado, Chico não é advogado, mas a Constituição diz que todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, o cara não pode entrar dar uma decisão ridícula dessa, e os nossos ouvintes advogados podem confirmar ou rejeitar o que eu tô dizendo aí. Mas depois disso a gente vamos voltar aqui a falar de futebol, né? Porque, quer dizer, a gente também tá falando de futebol, né? Isso não é deixar de falar de futebol, mas vamos falar do campeonato em si. Porque em 2007 o time do São Paulo não deu uma oscilada no começo, só foi chegar à primeira posição na 17ª rodada. Começou ali por baixo e tal, não chegou à primeira colocação. Ali pela 10ª rodada chegou a segunda e deu uma oscilada, mas na 17ª rodada assumiu a liderança com a vitória sobre o Cruzeiro. De novo, a gente falou do Cruzeiro em 2006, que foi um jogo importante, contra o Cruzeiro em 2007 também foi importante. E no jogo seguinte foi justamente contra o Botafogo, que era o time sensação dessa temporada. Eu até peguei aqui pra gente lembrar, porque era um time muito bom.
time tinha o goleiro Júlio César, que esse não era bom, mas tinha o Joilson, lateral direito, que jogava muito e depois, se eu não me engano, foi pro São Paulo até. Na zaga, Alex e Juninho, e na lateral esquerda, Luciano Almeida. No meio campo tinha Túlio, Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio, The White Pelé e Zé Roberto, que, pra quem não sabe, é o Zé Cachaça. Zé Boteco. No ataque tinha Jorge Henry, que depois foi jogar no Corinthians, e Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Time que era treinado pelo Cuca. E era um time que vinha jogando muito bem e vinha jogando um futebol plástico. Depois derreteu, né? Justamente. Eu peguei aqui a comparação. Na 17ª rodada, o Botafogo vai para a segunda colocação e o São Paulo para a primeira. Na 18ª rodada, os times se enfrentam e daí em diante o Botafogo só desce. Não sobe, tem uma osciladinha para cima, mas depois é queda e termina o campeonato no meio da tabela. E inclusive o gol da abertura é do Alex Silva nessa partida. Ele marcou de cabeça. Eu peguei aqui pra assistir o jogo, eu dei uma aceleradinha, não assisti o jogo inteiro, dei uma aceleradinha, mas o Botafogo, o jogo no Maracanã, quarta-feira à noite, narração do Kleber Machado, como bom jogo quarta-feira à noite de time paulista. Maracanã antigo ainda, os dois anéis, a saudade daquele Maracanã. Estádio lotado, a torcida do Botafogo muito empolgada, porque foi um ano extremamente empolgante pro Botafogo, apesar de ter perdido o Carioca pro Flamengo, mas era um time que vinha jogando muito bem. E com a liderança, depois de muitos anos, a torcida estava empolgada e compareceu no Maracanã e o Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo. Amassou, só deu o Botafogo praticamente. O São Paulo não teve chances, mas é aquela coisa, né? Todo mundo martelava. O São Paulo teve chance e Alex Silva meteu de cabeça. Depois... E girava a faca. Girava a faca, como disse nosso maestro Júnior. E aí depois o São Paulo acabou ampliando, fez 2-0 e a partir daí não largou mais a liderança. Foi direto pra frente e só foi e não parou mais, né? Foi campeão com uma certa facilidade até. Eu lembro que foi campeão em cima do América de Natal. O time, um dos piores times que a gente teve nos pontos corridos foi esse América de Natal de 2007. E a confirmação do título veio no Morumbi nessa festa tricolor paulista, né? O São Paulo no primeiro semestre, apesar de ter feito um início de campeonato paulista muito bom, o cenário era o Muricy ainda meio que montando o time e tentando encaixar os novos reforços, né? E foi frustrante, porque o São Paulo perdeu um jogo da primeira fase do Paulista, foram 19 jogos da primeira fase, o São Paulo só perdeu um pro São Caetano, e aí chegou logo no mata-mata, tomou 4-1 do próprio São Caetano, foi eliminado. E na Libertadores, mais uma vez, caiu no mata-mata, caiu pro Grêmio dessa vez. E o Muricy já sofreu uma pressão pra melhorar o futebol do time. Tu imagina, né? O cara acabou de ser campeão brasileiro e sofrer pressão porque perdeu o Campeonato Paulista. Isso é um pouco bizarro. Só coisa de futebol brasileiro, né? E aí, até por uma pressão do Juvenal Juvencio, que era o presidente da época, folclórico, figura única na história do futebol, responsável por frases curiosas, pra dizer o mínimo. E que a gente falou no programa passado, né? Que ele morreu em 2015, a gente acabou citando ele semana passada e tá citando ele de novo aqui. Juvenal Juvencio era um poeta. E até por pressão dele mesmo, da própria diretoria, o Muricy acabou mexendo um pouco no time, promoveu algumas mudanças de peças e de formação mesmo, e deu uma cambalhada ali ainda nas primeiras rodadas. Eventualmente, já no meio do ano ali, já virando pro segundo semestre, o time disparou de vez, ali mais ou menos em julho e tal, contra o Cruzeiro, como você falou. E tinha, só pra lembrar, o time base desse São Paulo era Rogério Ceni, Breno Miranda e André Dias, 3 zagueiros, como ele se gostava na época. Souza, que não é o Caveirão. Não é o Caveirão, mas jogou bastante esse ano também. O Boca de Burro, cara, que jogou no Grêmio depois. Exatamente, jogou muito esse ano. Hernanes, o Profeta, Richarlison, que a gente falou, e Jorge Wagner. Leandro, Dagoberto e Borges. Borges meteu bastante gol nesse ano. Foi. E desculpa interromper, mas eu queria só lembrar esse time aí, porque acaba que eu acho que o tempo fez bem esse time. Eu acho que a gente olha um pouco com um pouco mais de lucidez pra esse time. É um time bastante bom. A minha lembrança, antes de começar a pesquisa pra essa pauta, era de que era um time pior, mas muito bem treinado. Só que o time era bom, não era ruim, não. Tinha boas peças. Era muito competente. Era muito competente.
E ficava ainda melhor com o toque de Midas ali do Muricy, né? O Muricy, ele conseguiu tirar o melhor de todos esses caras, essa é a parada. Muitos desses caras depois saíram do São Paulo e não conseguiram repetir nem de perto a qualidade das atuações que eles tiveram nessa época. E o que eu tava falando do jogo do Cruzeiro, foi mais uma vez o jogo contra o Cruzeiro que virou a chave pro São Paulo. O Cruzeiro saiu na frente, Breno empatou de cabeça e o Hernanes fez um golaço do jeito que ele gostava. Driblou bonito, pedalou de novo e soltou aquele chutaço de fora da área, no ângulo, que é a especialidade dele. Eu acho incríveis os gols do Hernanes por causa disso. Porque são gols... Ele é craque de chute de fora da área. Ele tem gol de falta contra o Santos, que é assim também. A bola que ele bate no canto invertido, e assim, é plástico, aquele gol inacreditável. Ele realmente tinha essa bola incrível de fora da área. E aí, na segunda parte já do ano, o São Paulo embalou de vez e tem alguns números muito impressionantes, né, cara? O time ficou 16 jogos sem perder. São 14 vitórias e 2 empates. É muita coisa, cara. Metade do campeonato praticamente sem perder. É muita coisa. E foi uma marca até que foi quebrada pelo Flamengo. Esse jogo teve o gol do Ibson no Maracanã. É um jogo muito, muito lembrado pela torcida do Flamengo. Estive nesse jogo. E era um time que era muito pé no chão, assim. O time disparou na liderança e o discurso era, não, a gente vai fazer aqui jogo a jogo e tal, não sei o quê, né? E era um time que jogava muito sério. O time não tinha salto alto. Foram 9 jogos sem tomar gol. O time ficou 9 jogos seguidos sem tomar gol. Olha isso, cara. Olha a solidez dessa defesa. Olha a qualidade do futebol jogado. O Rogério Ceni não precisava entrar em campo. 9 jogos sem tomar gol. Ficava, entrava ali, sentava, podia botar uma cadeirinha ali, pegar uma televisão, porque a zaga não deixava a bola chegar, não entrava. Foram 19 gols sofridos no campeonato, o que é muito pouca coisa, cara. Muito pouca coisa. É uma média de sofre um gol a cada 2 partidas. É inacreditável isso. É uma defesa muito absurda, uma das melhores defesas que a gente já viu na história do futebol brasileiro, né, cara? E, inclusive, esse é o campeão com o menor número de gols sofridos na história do Brasileirão. E pra 2008, finalmente, o time de São Paulo teve que se reinventar de novo, né, cara? Teve essa questão da saída de jogadores e precisou trazer novos caras. Trouxe o Joilson, que era do Botafogo, Éder Luiz, atacante que depois foi parar no Vasco, o zagueiro Rodrigo, e o irmão do Carlos Alberto, e Adriano Imperador, né? Pra substituir Leandro. Irmão do Carlos Alberto? O Rodrigo? Não, o zagueiro... O Carlos Alberto é outro, é o Michael, que jogou no Flamengo. O Rodrigo não é irmão de ninguém, não. Não, é Fernando, o meio campo. Isso. Confundi tudo. Isso. Peço desculpa, Michael, confundi tudo. Eu também confundia. Acontece. Todo mundo erra. O zagueiro Rodrigo que colocou o dedo... O zagueiro Rodrigo que é o que colocou o dedo em lugares impróprios do Guerreiro. E do Emerson Sheik também, né? E do Emerson Sheik, é verdade. Ele foi expulso por causa disso. E esses jogadores chegaram... Não, foi depois... Foi o Trellis do Vitória, foi o Trellis. Agora, eu queria dizer que eu abri rapidinho aqui a Wikipédia pra conferir se ele é irmão de alguém, né? E aí tá assim, Rodrigo da Costa, mais conhecido como Rodrigo Dedada. Então, assim está o Wikipédia de zagueiro Rodrigo nesse momento. Assim, cara, são 9 programas, 8 programas, a gente falou de c... Chegou. Chegou o momento. Achei que chegou tarde até, né, cara? Sem fazer nenhuma consideração, nenhum juízo de valor, assim. Só um fato que eu tô expondo, tô colocando aqui na mesa. Chegou o momento, dado nosso nível de maturidade, eu achei que fosse chegar antes até, mas conseguimos... A gente fez um programa inteiro sobre o Peru, né, cara? E não falou, mas falando de Rodrigo não teve jeito. Enfim, esses jogadores chegaram para suprir a saída do Leandro, do Souza e do Breno, que era todo mundo titular. E o São Paulo no primeiro semestre teve o empréstimo do Adriano, né, cara? Adriano Imperador jogou no São Paulo, fez gol adoidado com a camisa do São Paulo. Eu não me esqueço o gol, é um gol em um confronto importante para esse time que foi contra o Fluminense na Libertadores, né? Que perdeu, foi eliminado com o gol do Washington Coração Valente, mas no jogo de ida... no Morumbi, o Adriano fez um gol inacreditável, que ele recebeu a bola no contra-ataque,
disputou no ombro com o Roger Machado, que hoje é técnico, e que sempre foi um zagueiro forte, um tanque. Só que o Adriano deu uma ombrada no Roger que ele se desmanchou no chão como um saco vazio. Parecia um saco plástico do mercado. E o Adriano foi e chutou pro gol, mas o Adriano jogou bem no São Paulo. Jogou muito bem. É o gol que ele tira a camisa, não é? É, exatamente. É um clássico. Esse gol é muito sinistro mesmo. E o Adriano jogou muito. Ele estava em baixa na Itália. Foi emprestado só por um semestre para se recuperar de lesão, para pegar uma forma física, para no segundo semestre começar uma nova temporada no futebol europeu. E eu lembro, cara, que, enfim, eventualmente em 2009 ele acabou indo pro Flamengo e a gente teve mais dele, mas eu lembro de ser uma coisa um pouco fora da curva, assim. De falar, caramba, ele é diferente. O Adriano está jogando no futebol brasileiro. E olha quanta bola esse cara era pra estar estourando na Europa e ele tá aqui. O Muricy foi criticado pelas atuações em mata-mata, né? Eliminado de novo, tinha sido eliminado em 2007 também, em 2006 perdeu na final. E o Talvez time... tenha sido o ano que ele foi mais criticado, né, cara? Porque, enfim, o time ganhava tudo. Cara, eu acho isso muito bizarro. Porque, beleza, cara. Não, tudo bem. Claro que não é pra se contemporizar a eliminação na Libertadores, mas o cara, 2 Brasileirões seguidos na época, ainda ia ganhar um terceiro, mas 2 Brasileirões seguidos, e aí por causa de mata-mata, tipo assim, beleza, o cara não se garante no mata-mata, mas tá se garantindo ali no Campeonato Brasileiro de uma forma inacreditável. Talvez as críticas fossem muito pesadas ao Muricy. Acho que as críticas sempre são muito pesadas a técnicos do Brasil, né? Tanto que a gente tem esse... Nem sempre. Nem sempre, mas a gente tem esse rodízio absurdo que é muito culpa da imprensa, inclusive, né? Que qualquer coisinha que rola já se fala que técnico tal tá sendo fritado, pode cair, e aí tem que vir dirigente e falar, não, garantiu ele no cargo. Se garantiu no cargo, vai cair. Já era, tem 2 semanas. Acabou. E o time começou mal no Brasileiro, né? Começou perdendo 3 jogos, mas acabou embalando no segundo turno. Talvez com atuações mais importantes do Borges e do Hugo, que foram importantes no ano anterior, mas se consolidaram mais nesse ano, né? O Borges e o Hugo, eu não lembro quem... Eu sei que eles fizeram 16 e 14 gols. Eu não sei qual dos dois fez 16, qual dos dois fez 14, mas é muito gol. São 2 jogadores fazendo muitos gols. O Hugo ganhou muito espaço esse ano. Ele já estava no São Paulo em 2007, mas em 2008 que ele estourou de vez, se tornou esse símbolo que a gente conhece de gol de cabeça. E o São Paulo só perdeu um jogo no retorno. Era um título que, assim, o São Paulo já estava meio que fora da briga, mas aí foi ganhando. Quando viu, já estava ali. Vamos ganhar de novo, né? Ganhamos 2 anos seguidos, vamos ganhar o terceiro. E aí, mas foi um pouco mais tenso, porque das últimas vezes o São Paulo conseguiu ser campeão até de forma antecipada. E em 2008 ficou para a última rodada, contra o Goiás, que é aquele time que adora ferrar os times grandes. E houve, inclusive, boatos da famigerada mala branca nesse jogo, né? Pro time do Goiás ganhar. Acabou que o São Paulo ganhou mesmo, levantou a taça pelo 3º ano seguido. E mais uma vez com um time muito diferente, né? Com peças titulares muito diferentes em relação ao ano anterior. O time desse ano era Ceni, Rodrigo, André Dias e Miranda, Zé Luiz e Hernanes, Joilson, Jorge Wagner, Hugo, Dagoberto e Borges. E é um feito muito impressionante, né, cara? É um feito que não tem paralelo. A gente tem aí recentemente nesse século o Cruzeiro, que foi campeão em 2013 e 2014, mas 3 anos seguidos, cara. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. O Flamengo, na época do Zico, teve 82, 83. Enfim, a gente tem casos de times que foram bicampeões seguidos, mas 3 anos seguidos, perdendo peças da forma como perdeu, se reinventando da forma como se reinventou, mantendo o nível de atuação da forma como manteve. Eu lembro que nessa época, assim, eu como torcedor do Flamengo, assim, jogo contra São Paulo era esquece, cara. A briga era por Copa do Brasil, Carioca, e no Brasileirão, vamos ver se a gente consegue com a Libertadores, porque o São Paulo vai ganhar. O São Paulo era o time que passava o carro, passava o rolo compressor. Era um time muito cascudo, muito admirável mesmo. É coisa pra poucos, né, cara? É uma dominância absurda e é, sem dúvidas, um dos maiores times. É difícil a gente falar um dos maiores times porque tem muita mudança, né? O futebol brasileiro, ainda mais nessa, né, dos anos... Começa nos anos 90, mas dos 2000 pra cá,
é muito difícil você manter no futebol brasileiro um time por muito tempo. As peças acabam saindo, tem toda a questão da pressão do futebol europeu. Então, a gente não tem um time que se mantém totalmente de um ano para o outro, nesse caso do São Paulo. Mas é um trabalho, uma sequência que eu não sei se a gente vai ver de novo. É muito difícil conquistar 3 títulos, e esse time do São Paulo é um time histórico que conseguiu fazer isso e conseguiu de uma forma marcante, né, cara? É um título que... São títulos e é uma época que ficou muito marcado na história do futebol. E quase que levou em 2009, né? Diga-se de passagem. O Muricy acabou saindo no meio do ano, né? Depois de ser eliminado de novo na Libertadores. Você imagina, né, cara? O cara ser tricampeão brasileiro e ser demitido 6 meses depois porque perdeu o mata-mata. E mesmo assim, o time liderou na reta final do Campeonato Brasileiro. Liderou por 3 rodadas. Rodada 34, 35 e 36. Faltando 2 rodadas para acabar. Na penúltima, o Flamengo assumiu e acabou se sagrando campeão no final de 2009. Mas o São Paulo brigou forte ali em cima também. Tava no bolo, né? Foi um ano que ninguém quis conquistar. O brasileiro acabou caindo no colo do Flamengo. E a torcida do São Paulo vai bater na gente se a gente não lembrar do jogo contra o Corinthians do Flamengo, que o Felipe, o goleiro Felipe, que nem pulou no pênalti, cara. Eu não vou afirmar nada aqui. Os advogados do Armário da Bola não vão ter que ser acionados. Mas dizem... Mas se ele não pulou, ele não pulou. Ele não pulou. Se foi de propósito ou não, se foi pra ferrar o São Paulo, a gente não vai fazer essa ilação aqui. A gente deixa pro ouvinte aí em casa, no sofá de casa, decidir. Mas rolou isso e acabou que o São Paulo não conquistou, mas é um período inacreditável, né, cara? Cara, eu fui olhar antes aqui, em 2004 o São Paulo já tava bem, foi bem no Brasileiro, então é um período grande de dominância. E que eu imagino que aumentou muito a torcida do São Paulo, né, cara? Que eu lembro de ver matérias nessa época da torcida do São Paulo passar a se tornar a terceira torcida do país, atrás de Corinthians e Flamengo, nessa época, né? Que começou a virar... Acho que... Não sei se virar, mas talvez se consolidar como um time mais nacional, né? A gente conseguiu, Chico, ficar em torno de 1 hora. Vai ter coisinha que a gente vai cortar, mas a gente não vai aumentar muito o tamanho do nosso programa, apesar de ser um tema que tem muita coisa pra falar. A gente com certeza deixou coisa de fora, então a gente lembra que o programa não termina no momento que ele acaba, ele continua nas redes sociais. Segue a gente lá, Armário da Bola, no Twitter, no Instagram. Quem tem nosso contato manda mensagem, manda Telegram, manda Instagram, manda WhatsApp. Vem conversar com a gente, porque esse bate-bola com a galera depois é tão legal quanto gravar. A gente grava, mas depois a gente fica doido pra ver o que o pessoal tá falando legal, e fica se mandando. Pô, se alguém vem falar comigo sobre o programa, eu mando pro Chico, o Chico manda pra mim o que o pessoal vai falar. A gente gosta muito de quando o programa continua depois nas discussões e lembrando coisa que a gente não lembra, porque ainda mais campeonato de pontos corridos assim, a gente nunca lembra de tudo, né? Vai ter uma porrada de jogo que a gente deixou fora, tem uma porrada de coisa que a gente não vai ter falado, então pode vir falar com a gente, porque a gente gosta muito disso. Tá falado rede social. Chico, seu destaque final. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Agradecer muito mesmo. Eu falo isso todo episódio, vou repetir. Estamos muito felizes com o andamento do projeto. Estamos muito felizes com coisas que estamos pensando em colocar em prática, com a repercussão que está tendo, com o apoio e com as críticas legais de gente que a gente gosta tanto. E muito obrigado. Então chegamos ao final do programa, da 8ª edição do Armário da Bola. A gente se encontra na semana que vem. Forte abraço! É isso. E temos mais um momento Xande de Pilares. Ele voltou. O momento Quero Sentir Seu Abraço. Moleque, o engraçado, isso aqui é off, né? Mas o engraçado é que é uma música de amor, tá ligado? Quero sentir seu abraço, quero sentir seu calor. E a gente vai falar, sei lá, com contatos profissionais, tá ligado? Cara, não tá errado não.